aqui que é o problema. Princípio da reserva de jurisdição. É a exceção do poder de uma CPI. Mas antes de falar do poder, a gente tem que falar disso daqui, ó. Criação. E aí a gente depois vai falar do que pode e do que não pode a CPI. Tem como botar esse ar virado só mais um pouquinho para cima, para cá? O professor fica zoando, né? Zoando, valeu. E aí aqui, deixa eu ficar aqui bem certinho na mira. Criação. Como é que eu crio uma CPI? Já que ela é transitória, ela não está no regimento da casa. Ela tem que ser criada. E aí o cara, ele faz um papelzinho pedindo a criação de uma CPI e vai correndo em gabinete, né? Ele vai lá chegar para o deputado, porra, deputado, aí, abre uma CPI aqui para isso, né? Para investigar não sei o quê. Vamos, assina aí. Por quê? Eu preciso de um quórum de assinatura. Que é quanto o quórum? Um terço. Aí, maravilha. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. A Constituição fala que pode ser em conjunto ou separado. O que é isso? Ao invés de ser uma CPI, a gente está diante de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é aberta pelo Congresso Nacional. Aí eu exijo 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. Aí vão ter deputados e senadores na mesma comissão. Perfeito? Mas como regra geral é o que? Aberto na Câmara ou no Senado. Pega 1/3 dos senadores, abre uma CPI. Pega 1/3 dos deputados, abre uma CPI. Beleza? A CPI não é chegar lá, gente, e votar não, tá? Ó, vamos votar para abrir uma CPI. Não, não é isso. Eles vão fazer um requerimento e eles vão pegar a assinatura. Assina aí e tal. Aí tem a jogada política. Ó, se você assinar a minha CPI, você vota a favor do meu projeto de lei? É isso. Isso que é o legal. A política é assim, funciona assim. Você vai, pô, tal, abriu aqui, pediu ali. E aí vai fazendo isso. Então 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. Tá? Conseguiu esse quórum, está aberta a CPI. Pronto. Não precisa nenhum crivo do presidente da casa para autorizar ou indeferir uma CPI. Isso já foi cobrado em prova. Tá? Agora o presidente pode negar a abertura da CPI. Não pode. Tá? É porque tem muito isso, a oposição às vezes consegue 1/3, seja em qualquer governo, a oposição conseguiu 1/3. Aí vai fazer o quê? Vai investigar exatamente o Poder Executivo. Né? Alguma coisa, teve lavagem de dinheiro, corrupção, não sei o quê. Aí abre lá para investigar não sei o quê, para chamar fulano. Muitas das vezes é para chamar fulano. Aí o presidente da casa, que às vezes é muitas das vezes situação do governo, o que ele faz? Ele tenta barreirar. Então, tem essa característica, tá? Dele, não querer. Obrigado. Então, 1/3 da Câmara para abrir. Beleza? Qual é o objetivo? O objetivo é claro, é a função do Legislativo, é a função de quê? De fiscalizar. Mas a Constituição, ela vai trazendo conceitos indeterminados que o cara aqui ele tem que determinar. O que eu quero dizer? Ele fala assim, ó. Serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Objetivo: apurar um fato determinado. Porra. Falou alguma coisa? Falou? Nada. Mas ele falou nada, mas ao mesmo tempo ele falou pouco, mas falou assim, olha só, você no requerimento, você já tem que especificar o que você está, o que é? Fiscalizando. Na verdade é a função de investigar, mas é a função também de fiscalizar. Perfeito? Então já tem que definir o objetivo, é apurar um fato determinado, que já está previsto onde? No requerimento. Beleza? Eu não posso, no meio da CPI, não, mas eu vou investigar agora outra coisa. Não, não posso. Né? Tem uma doutrina que fala, o que é um prazo, é um fato determinado? É aquele que você identifica o tempo e o lugar. Não dá para eu chegar e falar corrupção do Poder Executivo.
fudeu. Tu vai começar em quê? 1950? Vai terminar o quê? Em 2020? Não vai terminar. É uma CPI sem pé nem cabeça. Nunca vai terminar. Né? Então você tem que falar, ó, corrupção, 2010, 2011, 2020, 2019, né? Tem que terminar um ano. E aonde? Em qual ministério? Tem que definir o ministério. Tem que definir ali o setor, o lugar. Perfeito? Porque se você botar lá poder executivo, fudeu. Vai ficar durante 20 anos aí e não vai conseguir nada. Então, fato determinado. Prazo. Prazo, então, putz grila. A Constituição falou menos ainda. Prazo certo. Ué, prazo de 2 anos? 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5. Tá valendo? Tá ou não tá? Se querendo a prova prazo certo, maravilha, é o mais fácil. Copiou e colou na Constituição, beleza, vida que segue. Só que segundo a STF, a gente tem que entender, e você vai lembrar desse exemplo aqui. Olha só, abrimos uma comissão parlamentar de inquérito. Esse lado aqui abriu a CPI. Perfeito? Começamos a apurar. A gente lembra que a gente tem um mandato. Deputados federais, 4 anos. Né? Senador, 8 anos. Porém, a gente lembra que a renovação da casa é sempre em 4 anos. Que é diferente de legislatura, que é sempre um período de 4 anos. Então, cuidado com isso. O STF chegou e falou, olha só, não dá para você começar uma CPI, né? E passar, sei lá, passou 1 ano, pode ser prorrogado? Pode. Mas aí chega uma hora que vai começar a eleição. E aí, esse pessoal aqui, ninguém se reelegeu. O que acontece com a CPI? Morreu, né? Então, nesse caso, segundo a STF, o prazo não pode ultrapassar uma legislatura. Senão, acabou a galera. Abriu a CPI, daqui a pouco, quando volta da eleição, quando chegou lá o pessoal, fulano não reelegeu, vai ter que começar do zero a CPI. Lembra da tropa de elite? É isso. Acho que 1. Ué, tu vai abrir uma CPI no final do mandato, em véspera de eleição? Não abre. É raro abrir. Porque senão você vai ter um prazo mínimo para confirmar ela. Um prazo muito curto. Foi? Tranquilo? Beleza. Poderes. Poderes de investigação. Na verdade, tem debatido muito sobre os poderes de investigação de uma CPI. Né? Assim, pô, ela na verdade, qual é a função? Vocês com certeza sabem isso melhor do que eu. Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quando vocês estudam mesmo o próprio CPP, que fala lá, o inquérito será presidido por não sei quem, pararipão duro, salvo as outras competências, né, que ele bota lá, salvo as outras competências dos demais órgãos incumbidos por lei. É um inquérito legislativo. Diferente do inquérito administrativo, né, que é lá o delegado apurando tudo, o crime, produzindo provas, a gente tem um inquérito legislativo. É a mesma coisa, para produzir provas, para quê? Para no final a gente fazer o quê? Aí que está o problema. Aqui a gente pensa assim, pô, caraca, a CPI, ela vai punir alguém. E não, é a mesma coisa que o inquérito. O delegado que produziu provas, descobriu ali, viu tudo, tá
tá ali com aquela pessoa que realmente tem testemunhas, tem provas, tem indícios, tem materialidade, tudo que comprova aquela pessoa, o que o delegado faz com aquele papelada toda? Leva para quem? Ministério Público. Para entrar com ação, não é? É a mesma coisa da CPI. Tá, pegou relatórios, testemunhas, documentos, tudo maravilhoso, a CPI faz o quê? Encaminha para o Ministério Público. Acabou. Entendeu? Então, caraca, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não tem natureza punitiva. Então, o primeiro poder, na verdade, que ela não tem, é o poder, o que é? Correcional. Ela não tem esse poder. Tá? Beleza? Maravilha? Então, ela não tem esse poder correcional. Então, ela não aplica multa. Ah, não aplica nada? Nada. Tá? Ah, mas o cara tá claro que ele cometeu uma improbidade administrativa. Isso quem vai dizer é o MP numa ação específica de improbidade administrativa. Não é a CPI. A CPI tem uma natureza muito política. Por quê? O pessoal tenta abrir as CPIs para o quê? Para chamar secretários, ministros de Estado, né? Chamar aquelas pessoas que quando só está numa CPI, já meio que sofre a quebra da sua imagem. Né? Então meio que tem uma natureza um pouco política ali. Ah, vamos chamar, né? Vamos abrir uma CPI para chamar o cara. Ué, mas vai chamar o cara para quê? Só para atingir ele, de certa forma. Porque uma CPI, que a CPI faz, a polícia faz, o MP também faz, né? Então, poderes, vamos lá. Primeiro poder que tem a CPI. Na verdade, eu vou falar o que pode e o que não pode, tá? Primeiro, o princípio da reserva de jurisdição. A gente tem interceptação telefônica. Também a gente não pode inviolabilidade do domicílio. Tenha aqui um cuidado, né? Interceptação do telefone e inviolabilidade do domicílio está resguardada no princípio da reserva de jurisdição. Significa dizer que a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode, tá? Beleza? Não pode produzir essas provas. Não pode pedir que a operadora faça interceptação telefônica, né? Ou ter mecanismos próprios para fazer interceptação telefônica contra uma pessoa investigada. Então aí no caso é o que não pode. Não pode, é. Aqui eu vou falar o que pode e o que não pode. Isso daqui você bota, não pode. A segunda aí da escrita aqui, individualidade. Inviolabilidade. Isso. Do domicílio. A gente sabe que, como regra, o domicílio é inviolável, né? Artigo 5º, inciso 11. Salvo no caso de consentimento do morador, flagrante delito, desastre e prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então a CPI somente nenhum caso, né? Segundo ponto que a gente tem, né, até eu estava falando da inviolabilidade do domicílio, a gente tem um flagrante delito. Entrou um cara aqui com a camisa do Vasco, parado aí, é um assalto, passa tudo, botou os celulares, carteira, tudo na jaqueta dele, desceu, pegou a moto dele e fugiu. A gente ligou, tinha um carro da polícia, né? Já começou a correr atrás dele. Ele entrou na casa dele, mora aqui perto, Campo Grande. Entrou na casa dele, pode a polícia entrar? Não. Dentro do período de flagrante, acho que sim. E aí? O flagrante delito que está na Constituição é o próprio? É o impróprio. Tem várias espécies de flagrante, pô. Impróprio, presumido, postergado, né? Flagrante. Me ajuda aí, André. Flagrante.
Quais são as espécies de flagrante? Próprio, Imprópria, presumida, ficta. ficto. Tem 15, né? Se pegar. Mas o próprio é aquele que acontece na cena do crime. Você entra na casa, está lá tendo um cárcere privado, está tendo um homicídio, uma lesão corporal contra a mulher, está em entorpecentes, né? Uma fábrica de entorpecentes ali, de drogas. Esse é o flagrante próprio que está na Constituição, tá? O flagrante que não ocorre dentro da casa da pessoa, não pode a autoridade policial entrar. Isso daí, desde 2010, o SEC já aborda isso. Polícia Militar do Distrito Federal. Procura lá e vê. Como é que um candidato à Polícia Militar vai falar que está certo? Não vai. Entendeu? Então, cuidado com isso. Tá? O flagrante tem que ocorrer dentro da casa para ter autorização condicional para entrar. Não estou falando que ele não vai ser preso. É outra diferença. A gente tem que falar da proteção do domicílio e a prisão. Ele pode sair e ser preso. Não falando que não pode. Mas é que eu tenho que proteger o direito. A inviolabilidade do domicílio. Não pode a polícia entrar. Aí o que faz? Cerca. Espera. Ou espera ele sair, ou pede uma ordem judicial. No caso desse aí, que 2 PMs se ferraram. Isso foi no Maranhão. Não sei se tu viu esse A julgado. autoridade é muito pouco, acaba às vezes até sendo inocentado. Não, eles entraram só por causa do cheiro. Cheiro de maconha, e tinha maconha mesmo. Só que não tinha flagrante, né? Por causa do cheiro é flagrante. O STJ bateu que eles não podiam presumir pelo cheiro. Os PMs se ferraram. Mas agora com a lei, com a lei nova de abuso de autoridade, não se ferraria não. Aí já Tem é as uma... exceções. já. Mas se ferrar, não considerou Foi legal a prisão. Não tinha flagrante. Apesar de eu entender que tinha flagrante, porque... Mas não foi considerado que tinha flagrante, não? Eu vi esse caso. Foi considerado abuso? Foi abuso. Considerado flagrante ali. Foi abuso. Pô. Deu flagrante, ele invalidou o flagrante, né? Invalidou a prisão. Tu viu as paradas também? Eu vi, mas não. Eu pensei Ele que tinha viu também. dado. E os PEM ainda se ferraram. Ainda responderam por abuso. Pô. Aqui, ó. Inviolabilidade do domicílio. Não pode. Também não pode, bota aí. Convocar magistrados ou chefe de poder. Ofende o princípio da separação de poderes. Foi? Mas cuidado. Podemos chamar seus auxiliares. O ministro de Estado pode. Eu me lembro de um ministro da Educação, que foi há muito tempo já. O Paulo Guedes foi ano passado, não foi? Foi, mas... Foi na CPI, foi 2 vezes. Ele foi chamado 2 vezes, ele não foi, na terceira vez ele já não foi chamar, como é que é? Daí dá outro nome, que ele é convocado, né? Que ele é obrigado aí. Teve um ministro da Educação que foi muito engraçado, cara, que ele chegou lá e começou a esculachar todo mundo. Eu acho que ele era deputado até. E ele chegou lá e devastou, aí foi exonerado no dia seguinte, né? E aí voltou como deputado. Esse aqui falou todo mundo ali. Foi muito engraçado na época. O pessoal esperava uma coisa e ele saiu chutando balde. Então não pode convocar magistrados e chefe do poder. E também não pode chamar quem? Os próprios deputados e senadores, já que eles têm a garantia constitucional da proteção aqui. Cadê? Nos termos, cadê a parte deles? Cadê? Artigo 54. Aqui, ó, artigo 53, parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações.
Na verdade, é como se fosse uma proteção profissional, né? Como tem a proteção do padre, do pastor, do contador, do advogado. Eles também têm essa previsão no estatuto deles. Então, você não pode convocar um deputado, senador e falar isso sobre o seu mandato, sobre alguma coisa em razão do Porque exercício. a própria Constituição já diz que ele tem liberdade no mandato, né? Já até é, mas aqui contraditório. tá Tá explícito, mas expresso. seria até contraditório de chamar o cara para falar sobre o mandato, né? Assim como a maioria das profissões tem essa regulamentação e tem essa proteção para o cara. E o contador de uma empresa, por exemplo, imagina, vai fazer imposto de renda dele e fica sabendo tudo, pô. Né? O médico, quando vê, você tá com o corpo ali, todo pelado, para o médico te avaliar. Ele está sabendo tudo da tua vida, né? Então, cada um na sua competência ali, mas o cara sabe identificar tudo. Então, o contador, o advogado, todo mundo ali conhece de uma parte da tua vida. Então, seria mais lógico proteger. E assim como também o deputado e senador. Então, cuidado com isso, tá? E agora vem o que é mais cobrado em prova. Sigilo bancário, sigilo fiscal. E aí, pode ou não pode? Sigilo bancário e sigilo fiscal, né? Sigilo de dados também, chama. Já bota aqui, ó. Pode. Sigilo bancário. Então, cuidado. Sigilo bancário é o extrato bancário, tá? É dados bancários, né? Você produz dados em sua vida. Dados bancários, dados fiscais, imposto, né? Eu estava vendo lá. Eu entrei no site Carioca Digital, aí estava lá, você botando CPF não sei quantas notas, você ganha desconto no IPTU. Você estava vendo isso. Isso é por quê? Porque eu produzi dados de quanto eu gasto. Você produz dados, você quando registra o teu nome aqui embaixo no cadastro ali bonitinho, isso é o quê? É um dado de uma empresa privada. Um banco, na Receita Federal, imposto de renda, tudo isso, você produz dados. Então esses dados têm a proteção do sigilo. E um exemplo de sigilo bancário pode ser quebrado. Foi? Segundo, dado telefônico. Sigilo telefônico.